Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evonira Guiar. E hoje é comemorado o Dia da Liberdade de Informação. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E o tema de hoje é a neurociência na dor. Você sabia que a sensação de dor está associada à ativação de neurônios sensoriais e que eles estão presentes em todas as regiões do corpo? Estamos recebendo hoje a neurocientista Marlene Miller, formada pela Universidade Católica Portuguesa, em conjunto com o Instituto de Psicologia Aplicada, ISPA, de Lisboa, e com destaque no trabalho de pesquisa da dor em parceria com a Universidade de Haifa, de Israel. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Muito obrigada a vocês. Bem-vindo, então, Marlene. E você pode vir saber mais enviando sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E você pode compartilhar o programa através dessas redes sociais. Doutor, então, para começarmos o Papo Certo de hoje, fale para nós o que é dor, em especial sobre a sua experiência junto aos seus pacientes. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Dr. Fernando Pimentel, professor de medicina de Lisboa e meu orientador no trabalho de pesquisa dentro do Hospital Egas Muniz. Então, a dor é uma experiência sensorial, física, desagradável e ela atua como sinal de alerta importante. Porém, se essa dor ela persiste por mais de 3 meses, ela se transforma em dor crônica. E aí ela por si só torna-se uma doença. Já é uma doença, não é? Que incapacita muitas pessoas, perdem qualidade de vida, não é? Então, 80% da população mundial tem problemas com dores que persistem. 80%? É muita gente. É um número muito relevante, É muito realmente. relevante, muito grande. Então, E muitas vezes, muitos analgésicos que trazem problemas. trazem problemas, inclusive, bastante polêmicos, assim, que a questão do analgésico, a medicação, com o tempo, o paciente vai fazendo a toma, né, como nós chamamos, e o cérebro vai acostumando e precisa aumentar a dosagem, e vai aumentando a dosagem até que não faz mais efeito. Em vez de não tratar é? a causa Ao da invés de- dor, está Exato, tratando... está tratando o efeito, não é? E Marlene, como que a dor, então, ela é processada pelo cérebro? Então, o cérebro, ele processa a dor da seguinte forma. Nós temos o corpo inteiro, nós temos sensores de alto limiar, chamados nociceptores. Todo o nosso corpo, internamente, externamente, nós temos os nociceptores. Eles captam
tudo do meio ambiente, não é? E quando nós sofremos alguma lesão, dano, tanto elétrico, de pressão, enfim, térmico, esses sensores, eles vão a gente chama de transmissão, né? Tem várias etapas aqui, mas a gente não vai falar todas, mas transmite até o cérebro, onde vai fazer essa leitura da dor no córtex somatosensorial, não é? E o cérebro vai fazer o quê? Ele vai ter que trabalhar, ele vai liberar o quê? Ele vai liberar a analgesia já natural. Se a via da dor antinociceptiva, não é? Que é a via descendente da dor. Existe a via ascendente, não é? Que leva esse sinal até o cérebro. E a via descendente da dor. Se ela estiver funcionando direitinho, é liberado, já inicia o processo de liberação de analgesia. Essa dor, ela tende a diminuir naturalmente. Muitas vezes a gente sabe de acidentes em que a pessoa relata que sofreu um acidente, muitas vezes uma dilaceração muito séria. Ela comenta, não senti dor nenhuma. Exatamente, porque o cérebro liberou uma quantidade imensa. Ele fez um trabalho, assim, muito grande. Que aquela dor seria insuportável. Que a dor seria insuportável para a pessoa, exatamente. E a sua experiência junto aos seus pacientes? Então, o trabalho de pesquisa foi feito no setor de reumatologia do Hospital Egas Muniz, que é o antigo hospital da Ultramar, aquele que recebia os pacientes, os navegadores, perdão, que vinham do Ultramar. A gente está falando aqui de 5 séculos, não é? Aproximadamente. Exato. Então, são três complexos hospitalares e um deles é a parte da reumatologia, que trata de doenças crônicas, não é? E fizemos a pesquisa, na verdade, na parte das espondiloartrites, não é? Que causam dores crônicas terríveis nos pacientes, não é? E o trabalho foi feito de forma bem ampla, não é? Utilizando, na verdade, a modulação da dor, não é? Porque existe o problema da dor crônica, só que tem uma notícia boa, nós podemos modular essa dor. Por exemplo, quando nós nos machucamos, instintivamente, o que nós fazemos? Nós passamos a mão ou apertamos. Sim. E realmente, essa dor, ela diminui, certo? Sim. Até tem a história do beijinho, né? A Nenê se machucou, a mamãe vai lá dar um beijinho. Tem sentido, gente, porque... Funciona, então? Funciona. Observando isso, que partiu a pesquisa dessa modulação da dor, não é? Que foi desenvolvida, na verdade, o projeto inicial na Universidade de Haifa de Israel. Então, foi aplicado com aparelhos que chamam MEDOC, dentro do Hospital Egas Muniz, onde nós modulamos essa dor. E aí, nós aplicamos... Reduziu, então, essa sensação reduziu, de dor dos alguns pacientes. reduziram, alguns não reduziram, porque a dor, na verdade, ela é singular, ela é única para cada um. Ninguém sente a dor. Eu ia fazer exatamente essa pergunta agora. Da mesma forma. Se todos sentem a mesma intensidade de dor. Não, cada um tem o seu limiar e a sua tolerância à dor. Porque, fazer um breve comentário, muitas vezes tem uma pessoa reclamando de dor, estou sentindo dor ali, dor aqui, a pessoa passa alguém e diz, isso não é nada. Sim, tem que levar em consideração. Tem pessoas que os limiares, a tolerância à dor, eles são muito baixos. Fala-se que se o homem sentisse a dor do parto, ele morreria. Depende, quase isso. Mais ou menos, porque tem homens que não diria dessa forma. É único para cada um. Talvez um não sentisse nada, o outro homem sentisse muito, então isso vamos deixar de lado agora. Então, cada um sente a sua dor. Cada um sente diferente a sua dor. E a dor, ela tem a ver com questões psicológicas. Se você está com seu psicológico, vamos dizer, comprometido, você tem problemas e tal, você vai sentir muito mais dor. Entra aquele caso do placebo, né? Exatamente. A pessoa pode dizer, estou com muita dor, tomou um placebo e passou. Exatamente. Conheço casos assim, bem Exato. pertinho. E tem o contrário, Amanda, também, que tem o nocebo, que é o contrário do placebo, né? Que é um medicamento, mas que não faz efeito. Não, que é o contrário, que faz... Se você diz, isso aqui vai doer muito se tomar isso. É o contrário. Eu nem sabia tempo atrás que existia isso. Eu também não tinha conhecimento. Sim, tem o contrário avisa também. Que vai doer muito e não dói. Então, bem interessante. Mas falando um pouquinho mais sobre as coisas do cotidiano relacionadas à dor. A relação da insônia com a dor, qual é, doutora?
A relação da insônia com a dor, ela é assim, ó, nos pacientes pesquisados no hospital, 82% dos pacientes, eles apresentaram problemas gravíssimos com sono. Então, quer dizer, a insônia, ela altera a sensibilização central no cérebro, fazendo você sentir muito mais dor. E é um círculo vicioso, porque... Não dorme porque não sente dorme dor. Porque sente dor, não sente dor porque não dorme. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz no atendimento é regular o sono dessa pessoa. Porque vamos entender o cérebro como um computador. Ele precisa fazer o shutdown, ele precisa desligar para restabelecer o sistema. Então, eu gosto muito, assim, eu acho um pouquinho mais didático, assim, para as pessoas entenderem, não é? Precisa restaurar o sistema. Inclusive, tem uma parte do cérebro que liga, que chama corpo caloso, que liga os dois hemisférios, né, o direito e o esquerdo, que tem milhões de conexões axonais ali. A pessoa que não dorme, isso fica comprometido a ponto da pessoa parecer que ela está alcoolizada, não é? Então, a falta de sono, ela desestrutura todo o sistema, gente. Seria um computador que está todo... Que tem que dar um reset de vez em quando. E o cérebro é diário. O nosso cérebro é um computador muito complexo. Certo. Doutora, qual relação existe entre a dor física e a dor emocional? A senhora comentou aqui, mas explica um pouquinho melhor para nós. Sim, a dor física e a dor emocional, elas partilham substratos neurais comuns. Muito interessante, porque estudos de ressonância magnética funcional, que é aquela que mostra, não é a ressonância magnética normal, é a funcional que mostra que isso acontece. Se usa protocolos, não é? Que mostra que acontece isso. Por quê? A minha hipótese é de que nós, seres humanos, nosso cérebro ele fica imaturo durante muito tempo depois que nascemos e nós precisamos de cuidadores, não é? Que precisam nos alimentar, nos cuidar, porque senão isso nos coloca a vida em risco. Deve ser por isso, né? Precisa ser estudado mais a fundo, mas a minha hipótese é essa, porque a dor física e a dor emocional ativam as mesmas partes do cérebro. Então, temos que levar a sério, nós não podemos separar. Quando alguém diz, estou triste, eu tenho depressão. Isso é uma frescura, não existe isso, né? Não, nós não podemos, o ser humano não é uma gavetinha que você abre aqui, fecha, depois abre lá, fecha de novo. Nós somos um sistema integrado, nós funcionamos de forma integrada. Então a dor emocional, ela pode doer tanto ou mais que a dor física. Exatamente, tanto é que se não sanado, se não tratado a dor emocional, ela aparece no físico, enxaquecas fortíssimas, a fibromialgia, por exemplo, que você faz um exame na pessoa, os médicos não tem dizem, nada. Não tem nada ali, gente. Mas tem sim, lá dentro do cérebro tem, porque o cérebro, ele faz aquelas diferenças que depois a gente explica melhor. E, doutora Marlene, é possível diminuir a dor sem ser com medicamentos? É possível, foi o que aconteceu nos pacientes, no trabalho, não é? De modulação da dor. Nós temos no corno dorsal, são os nomes estranhos, da medula espinhal, eu vou tratar como um portão, como se fosse um portão para ficar didático, Sim. né? Que fibras finas abrem esse portão e fibras grossas fecham esse portão, né? E a modulação da dor, ela faz isso. Por exemplo, uma parte do princípio que dor inibe dor, né? Porque se eu fizer uma dor aqui, por exemplo, eu botava uma sensação térmica com aquele aparelho, com o Medoc, por exemplo, e o paciente reportava de 0 a 10 a sensação de dor, a seguir eu botava um outro, por exemplo, uma quantidade vamos dizer, de líquido abaixo de 0 ali, ele não sentia mais esse lado, que ele reportou uma sensação de dor impressionante. Doutora, vamos fazer uma analogia. Eu digo quando a gente começa a ir na academia de musculação.
Eu digo que a dor de hoje, que é no braço, amanhã eu não sinto, porque eu vou estar sentindo na perna. E amanhã eu não vou estar sentindo na perna, eu vou estar sentindo nas costas. Exatamente. Uma dor substitui a outra, seria mais ou menos isso. Exatamente. Na verdade, o que o cérebro faz ali? Ele já começa a liberar analgesia na via descendente da dor. E a outra já não vai fazer mais tanto sentido assim. Aí entra a questão do massageado. Isso seria maravilhoso. Tem relação com a neuroplasticidade? Pode explicar para nós o que é a neuroplasticidade? Tem. Porque quando a dor ela se torna crônica, por exemplo, depois de 3 meses, o cérebro ele faz o quê? Também a gente está trabalhando com essa hipótese, né, que precisa ser aprofundada. Que essa entrada NOx, que a gente chama, que é a entrada de dor frequente, não é? Que não tem mais lesão, que ela já foi curada, o cérebro ele vai entender o quê? Que ele não precisa mais liberar analgesia, ele faz uma mutação ali. Quer dizer, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de mudar as suas funções, certo? Mas ele não muda só para melhor as coisas, ele muda para pior também. Ele faz o que se chama de neuroplasticidade desadaptativa nesse caso. Então, o que se faz? Se faz estímulos para que esse paciente crônico ele possa vir a diminuir a dor, muitos até cessa a dor, tolerar essa dor e ter uma qualidade de vida melhor, não é? Então, nós estamos assim muito felizes com esse trabalho, porque realmente é Tem muitas pessoas que acreditam que não tem esperança para a sua dor crônica, mas tem. Tem. Tá bem. Que bom, ficamos muito felizes também, doutora. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e do segundo bloco, então, a interação com a nossa audiência. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Vivo Claro e Tubarão. Doutora, existe relação entre depressão e dor? Sim, as pessoas depressivas, que têm depressão maior, elas têm muito mais tendência a ter dor crônica. E vice-versa, quem tem dor crônica desenvolve depressão. Então tem relação. Toda. E agora uma pergunta de milhões aqui no nosso programa. Como anda o cérebro nessa era da internet, desse consumo de informações, doutora? Muito bem. Eu vou perguntar para vocês quantos números de telefone vocês lembravam há um tempo atrás. Muitos mais, eu acho. Muito mais. Hoje, eu não, às vezes, nem o meu. Exato. Nós temos hoje um disco fora, né, que guarda as nossas memórias, que guarda tudo ali, está tudo ali, não é? E o que acontece? Existe um perigo muito grande, porque se nós falarmos de jogos, não é? E que principalmente crianças e adolescentes estão tendo acesso, ativa, é validado o tempo todo, ativa o sistema dopaminérgico, libera noradrenalina, dopamina. Gente, isso vicia, o cérebro vicia como droga. Então, é muito perigoso, tem que ter controle, principalmente com essas crianças e adolescentes. E se a gente for continuar falando sobre isso, a gente fala uma semana inteira. Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado sobre isso. Muito bem. Não é?
Doutora, sabemos que o nosso cérebro ele é bem adaptável. Nos fale sobre essa adaptação em relação ao meio ambiente e à genética. Ok, nós somos 50% meio ambiente e 50% genética. Ou como assim? O meio ambiente nos molda, falando sobre a neuroplasticidade cerebral, na verdade. Nossos costumes, o que a gente come. Quando eu falo de meio ambiente, é tudo. É a nossa alimentação, é as pessoas que a gente convive, é tudo na vida. Ele nos molda, não é? Ele nos molda a ponto... Vou dar um exemplo claro sobre isso. Os cachorros eram todos lobos, certo? E com o tempo, as gerações foram sendo treinadas para ser cachorros de trabalho, enfim. Ele molda tanto que se constroem alelos no DNA nas próximas gerações. Trabalho de pesquisa em ratinhos de laboratório, que o ciclo vital deles é 3 meses, não é? Eles morrem, né? E o que acontece? Ali se percebe várias gerações deles num ano e se expõem esses ratinhos a drogas, a N situações. Você vai ver lá na 3ª geração, tem alelos a mais no DNA deles mutados. A mudança genética Quer dizer, é muito rápida. nosso comportamento, ele vai mudar. Nossos filhos, netos, provavelmente já serão diferentes do que somos. Exato. Então, justamente por causa dessa plasticidade neural que nós temos. Então, nós não somos... Antigamente se entendia o cérebro como sistema rígido. Não, ele é totalmente mutável. Nós podemos programá-los, reprogramá-lo e desprogramá-lo. Realmente é muito interessante. E agora chegou o momento de fazermos a interação com a nossa audiência, que enviaram mensagens e comentários aqui para o nosso WhatsApp. Então, o final 8875 perguntou: é normal sentir dor ou a dor é um sinal de que algo está errado no corpo? Dependendo se ela é aguda ou se ela passou de 3 meses. Não é? Se ela é aguda, ela está mostrando que tem alguma coisa errada no organismo, tem que ver, tem que checar, tem que fazer exames para ver. Se não tem nada, aí a gente tem que partir para a questão psicológica, não é? Pode ser psicológica. Podemos até dizer que uma dor de cabeça, uma vez ou outra, medica. Exato. Com medicamento simples, enfim. Exato. Mas se persistir, então... Se persistir, procurar tem que procurar um ajuda, procurar um médico, fazer todos os exames, não é? Para ver se não tem nada errado. Eu sempre digo, tem que descartar se não tem nada físico. Muito bem. Doutora, Certo. as experiências da infância relacionadas à dor afetam o desenvolvimento do cérebro? Afetam principalmente, gente, a questão de... a criança, por exemplo, que teve maus tratos na infância, não é? Ela sofreu abusos psicológicos, o cérebro dela ele não desenvolve de forma satisfatória, vamos dizer assim. Porque os traumas, eles mudam. É bom sempre dar um exemplo, né, para não ficar tão subjetivo. O cuidado da mãe quando a criança nasce, no sentido mãe, cuidadora ou pai, né, enfim, quem cuida da criança. O toque, o carinho, Tudo nos isso vai influenciar. mamíferos, a lambedura, né, eu tô falando de forma geral, né, que é feita, que o gatinho faz e tudo, isso está ativando o cérebro, o desenvolvimento cerebral, que nós temos sensores pelo corpo inteiro, né? Então, afeta de forma muito séria. Mais uma pergunta que chegou aqui, na verdade é um comentário. Só uns minutinhos nós temos. Temos mais uns 2 ou 3 minutinhos só de programa. Comentam que o cérebro só funciona 10% nos seres humanos. É verdade? É telespectador não identificado. Não, nós usamos 100% do nosso cérebro, dependendo da capacidade, dessa expansão, dessa neuroplasticidade que a gente pode fazer, né? Que é mudando atitudes. Nós temos notícias boas em relação a isso. Se nós mudarmos uma série de coisas na nossa vida, a gente vai ter respostas positivas. Então então é folclore não, isso. Não, é folclore. Na verdade, cada ser humano ocupa 100% do seu cérebro. Agora tem que ver como é que está essa reserva cognitiva, como é que está essa expansão, como é que está através de leitura, de socialização, de aprendizagem
de coisas novas. A pessoa pode não estar aproveitando todo o seu potencial. Exatamente. O cérebro é como um músculo, você vai trabalhar ele, colocando aprendizagem nele, interagindo, né? Inclusive evitando doenças físicas imensas com isso. Certo. Vamos tentar a última, então? Certo, vamos tentar a última. Doutora, existe essa separação entre o lado direito e esquerdo do cérebro influenciar mais na lógica e na parte emocional? Não. Não existe? Porque tudo é processado em vários locais do cérebro. Isso não existe. Isso é mito que passa de geração para geração. Mito total e absoluto, tá? Tanto é que a atenção, por exemplo, a memória, ela é processada em várias partes do cérebro. Ele é um sistema totalmente integrado e muito amplo. Mas tem coisas que a gente ainda nem sabe. Eu fiquei intrigado. Não. Olha, não é verdade. Aí é uma pergunta Não é verdade. De dúvida pessoal. Sim. A vida inteira eu ouvi dizer, primeiro, que nós usamos em torno de 10% da nossa capacidade cerebral. E segundo, que nós temos um lado lógico e um lado emocional. Então, isso não existe. Não, ele é processado Comprovado? tudo em vários locais, porque, por exemplo, a questão emocional, ela é processada em vários locais, no hipocampo, em outros locais. O cérebro, ele processa tudo de forma integrada ali. E há uma adaptação, sabemos também, Exato. de pessoas que sofreram acidentes graves e no cérebro, que o outro lado, vamos dizer assim, adaptou e a pessoa voltou a falar, voltou a cantar. Exatamente. Nós temos aí o vocalista lá do Paralamas, que eu gosto muito, que ele sofreu exatamente um acidente, que ele teve uma perda importante, mas ele recuperou a fala, recuperou toda a memória das músicas, canta muito bem. Então, o cérebro é muito adaptável. Exato. É a capacidade que o cérebro tem, que os neurônios têm de fazer outras funções. Uma outra pergunta, neurônios nós temos somente no cérebro, doutor? Não, nós temos no corpo inteiro. No corpo inteiro? Inteirinho. Porque faz sinapse o tempo inteiro, não é só no cérebro, são diferentes, são neurônios, são redes neurais diferentes. Mas nós temos no corpo normalmente inteiro. se pensa, né? Não, é só no neurônio cérebro, é só no cérebro. Não, nós Eu tenho uma pergunta temos no pra corpo fazer. inteiro, só que são diferentes. Só que são diferentes. É aquele negócio que diz assim, se tu comer gordura, se tu beber, tu vai queimar os teus neurônios. Isso faz sentido, doutora? Não faz. O não que faz que muito estraga os sentido. A neurônios? questão na verdade, o que acontece, gente? Não fazer exercícios físicos, não caminhar, porque assim, o exercício físico, gente, se as pessoas soubessem os benefícios, iriam hoje, mesmo que seja uma breve caminhada, assim, nascem neurônios novos, o cérebro é capaz de fazer a neurogênese, alguns neurônios nascem novos no cérebro. Que interessante. Muito interessante. Dizem que o neurônio é sempre folclore. Como eu me sinto ignorante frente a uma especialista. Não, eu e muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque realmente se imagina, a pessoa já nasce com os neurônios. Na verdade, não. Não, a gente cria neurônios novos. Dependendo, tudo vai depender da sua qualidade de vida, como você vive, o que você ingere. Nós somos resultado do meio ambiente, das pessoas que nós convivemos. Gente, só uma breve, muito rápida, assim, curiosidade. Sim. Temos tempo? Não temos 30 segundos. Mas vamos ter outra oportunidade. Voltarás conosco. Muito obrigada pela tua participação, Marlene. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço a você de casa por ter nos assistido, né? E lembro que o Papo Certo é reprisado, então, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Você também pode participar no Instagram, né, do Papo Certo. Vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta e o nosso entrevistado vai ser o nosso apresentador, Evanir. Falaremos sobre imposto de renda de 2023, não é? Esperamos todos vocês. Até lá!